Bom dia, boa tarde, boa noite! Como vocês sabem, eu gosto de trazer conteúdos aqui que aparecem muito lá no meu Instagram. Afinal, esse aqui é um canal para descomplicar o Instagram, né? E algumas perguntas acabam surgindo mais que as outras. E uma delas que vem aparecendo muito nesses últimos dias, nessas últimas semanas, são de social medias ou até profissionais de outras áreas também perguntando como eu fiz a transição de carreira de social media para mentora. Pessoas que querem mentorar, não sabem como, e me perguntam como foi a minha trajetória. Então eu resolvi contar um pouquinho no vídeo de hoje. Vai ser bem um desabafo mesmo. Vou abrir aqui para vocês como que foi essa fase. Antes de mais nada, quero pedir para você clicar aqui embaixo, curtir, se inscrever, deixar um comentário com uma sugestão de algum vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. E agora vamos contar um pouquinho sobre como foi. Confesso que eu recebi um textão de uma das minhas seguidoras falando que tá nesse momento de não querer mais ser social media e ela não posta nada porque ela quer ser mentora, mas não sabe como. Então, eu acredito muito que não existe exatamente a fórmula correta, porque cada um vai viver um momento, uma fase. Eu falo muito sobre o tempo, né? Sobre respeitar o nosso tempo, o nosso processo, mas eu acredito que contando um pouquinho de como foi pra mim, também possa te ajudar, caso esse seja o teu momento. O que aconteceu? Eu trabalhei como social media durante 7 anos dentro de empresas e sempre fazia uns freelas aqui e ali para pessoas conhecidas. Quando eu saí do meu último emprego, eu tinha muito contato dos lojistas que vendiam as roupas da empresa, né, de moda que eu trabalhava. Então esses lojistas me procuravam para me pedir ajuda, porque eu era esse contato deles dentro da empresa. E aí foi onde eu comecei a fechar clientes de social media depois que eu saí. Só que eu percebi, com o passar do tempo, que não era isso que eu queria, que não é isso que eu gosto, sabe? Eu nunca quis, na verdade, ser social media para vários clientes. Eu gostava de estar dentro da empresa. E aí, quando eu saí, eu pensei, tá, e agora, né? Já que eu larguei tudo para ser social media para vários clientes e eu não gostei disso, o que que eu vou fazer? E eu comecei o meu Instagram só soltando dica de Instagram, porque eu não sabia muito bem ainda que caminho eu queria ir, mas eu fui lá e fiz de aquela história, né? Melhor feito do que o perfeito que nunca foi feito. Então, fui e comecei a dar dica de Instagram, e aí eu comecei a perceber que não fazia muito sentido eu trazer dicas de Instagram se eu tava vendendo esse serviço. Como é que eu vou ensinar algo que eu ofereço? Né? Só que eu não queria oferecer aquilo, eu percebi na vivência ali nos 3 primeiros meses que não era aquilo que eu queria, que aquilo não me deixava feliz de verdade, porque quando eu me coloco como social media, eu vou um pouco contra do que eu como mentora hoje acredito, que sempre acreditei na verdade, de ter uma pessoa dentro da empresa fazendo, se não puder ser a dona, né? Para que não perca a essência do negócio. Então eu estava fazendo algo que eu não acreditava muito, não combinava muito com a minha forma de pensar. E aí começou, como eu fiquei postando essas dicas, ideias, sugestões, tutoriais, começaram a vir muitas perguntas em direct, se eu oferecia consultoria, se eu fazia análise de perfil, e aí eu pensei, poxa, se estão me pedindo, vou abrir aqui, né? Vamos ver no que dá. E aí eu comecei a vender análise de perfil primeiro, e depois eu abri também consultoria. Falei, né? Faço consultoria. Para quem quiser, tamo aí. E aí nisso surgiram alguns pontuais. E conforme eu ia fazendo por um preço que hoje eu vejo que era muito baixo, mas que era necessário ser assim na época para que eu conseguisse ter essas pessoas, porque o meu perfil era pequeno, eu não tinha tanta autoridade assim ainda, eu fui pegando essas pessoas pontuais que me chamavam por um preço baixo, elas acabavam fechando, e aí foi onde eu reparei, eu entendi que o que eu gostava mesmo de fazer era ensinar, porque nessa entrega de análise de perfil que eu fazia por vídeo e na consultoria também, as pessoas me traziam muitas dúvidas e eu sabia responder. Então eu pensei, tá, eu acho que é isso que eu faço bem, eu gosto disso aqui. É muito mais legal para mim estar ali online 1 hora com aquela pessoa do que ir num lugar fazer conteúdo para um mês e é aquilo, né? Então eu me encontrei, nesse momento eu me encontrei.
E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a reparar quais eram as perguntas, as dúvidas que vinham aparecendo em todas essas consultorias e análises de perfis pontuais. Porque se 4 pessoas me falaram a mesma coisa como uma dificuldade, tá aí um ponto onde eu tenho abertura para vender, né? Então eu comecei a anotar esses pontos e foi assim que eu consegui estruturar a mentoria. Quando eu já tinha pontos, na verdade foi o seguinte, eu peguei esses pontos, fui elencando eles e entendendo uma maneira de ser lógico. O que faz sentido vir primeiro, o que faz sentido vir depois, porque a mentoria, ela é um acompanhamento, ela não é uma consultoria pontual, né? Então, se eu vou acompanhar, na minha cabeça isso precisa ser uma lógica e eu preciso ter uma maneira de medir isso. Foi onde nasceram os pilares da mentoria, que hoje é a análise de perfil, porque não adianta nada eu começar a ensinar a pessoa várias coisas e o que ela tá fazendo não tá arrumada, a casa não tá arrumada. Então eu entrego meu primeiro pilar como a análise do perfil para que a pessoa saiba o que ela tá fazendo de certo e o que ela tá fazendo de errado, e o que ela tá fazendo de errado eu ensino a ela como fazer certo, já nessa análise com treinamento. Segundo pilar, que eu entendi que muitas pessoas têm dificuldade e me traziam isso, é saber com quem tá falando e o que falar com quem tá falando. Então, no segundo pilar, a gente faz definição de persona e de público-alvo. Depois, no terceiro pilar, que a gente já tá com a casa arrumada, a gente já sabe com quem tá falando, a gente vai pra parte do planejamento estratégico, que aí sim, o que vamos falar para essa pessoa que a gente quer atingir. E aí entra essa parte de planejar, que é, de longe, disparada, a maior dor do meu público até hoje. Que é saber se planejar, conseguir manter a constância, ser estratégico, ter ideia de conteúdo, e tudo isso englobamos no terceiro pilar. E por fim, como é que a gente vai medir isso tudo? Análise de métricas. Então eu criei uma metodologia para analisar os resultados da ação que a gente faz depois de planejar, né? Então eu percebi também que as pessoas não sabiam o que olhar, só olhavam para número de seguidores e aí falavam: nossa, meu perfil tá estagnado. Tá, mas você tá analisando direito? Você tá olhando o que deu certo para fazer mais do que deu certo? Tá olhando o que deu errado para fazer menos do que tá errado? Ou só tá fazendo porque tem que fazer sem lógica alguma? E é o que normalmente acontece. Então, a minha estrutura de mentoria nasceu dessa forma. Fui buscando essas maiores dores, criei uma estrutura de começo, meio e fim que faça lógica, que eu consiga medir. E aí comecei a oferecer, criei essa estrutura, postei, falei que ia ter 5 vagas, surgiu acho que umas 2 pessoas interessadas na primeira vez, mas ninguém precisava saber disso, fechei essas 2, comecei a criar prova social dessas 2. Então pedia para elas me mandarem um feedback de como foi, até para eu poder melhorar também, gravava as aulas para conseguir assistir depois e ver no que eu poderia melhorar. E conforme eu fui tendo mais alunas, eu fui coletando mais feedbacks, postando esses feedbacks, repostando as minhas alunas para gerar desejo nas outras alunas que não me postam, me postarem para que as seguidoras dela me conhecessem, e foi indo dessa maneira assim. E até hoje a gente vai sempre aprimorando com base nas dores, nas dificuldades que as alunas me trazem. Então, uma mentoria ela precisa ter essa estrutura de começo, meio e fim, acompanhamento e como que vai medir isso. Então, essa foi a forma que eu transitei, né, de social media para mentora, fui deixando os clientes social media, acho que eu fiquei 1 ano ainda atendendo uns 2 clientes que eu não largava e não me largavam, mas depois desses 2 nunca mais peguei, não, mesmo quando me pedem, eu não faço esse serviço porque eu me encontrei como uma pessoa que ama ensinar e que tem um propósito de ensinar, de fazer a pessoa saber o que ela tem que fazer para conseguir alcançar o objetivo dela. E é muito mais algo que eu amo muito, né? Porque eu sou apaixonada pelo mundo da psicologia, era uma das minhas opções, inclusive. Então, ter essa troca, esse 1 a 1 com a pessoa que está do outro lado da tela, é algo que me gera uma conexão tão grande, ainda mais que são mulheres empreendedoras, então a gente está no mesmo barco, né? Então é algo assim extremamente gratificante. Então a minha sugestão é, se você quer ser mentora, comece a perceber a demanda que o teu público já traz.
poste conteúdos que vão fazer sentido com o público que você quer atrair, com as dores que esse público tem. Se coloque no lugar do público. Se eu estivesse nesse lugar aqui, o que eu perguntaria para uma pessoa que tem conhecimento como o meu? E começa, ao meu ver, né? Pode ter outras maneiras, mas o que funcionou para mim, que é o que eu vou falar aqui, é começar a vender consultorias ou serviços pontuais pequenos para ir juntando essas informações de dores e conseguir montar uma estrutura para não oferecer uma estrutura que você ainda não validou. Então vai validando pontualmente até você conseguir organizar isso e abre as vagas. Pode ser que não venha ninguém na primeira vez que você postar? Pode ser, muito provavelmente. Mas se você continuar falando sobre, continuar incentivando, continuar criando conteúdo mostrando o porquê a pessoa precisa de você, isso vai acontecer a longo prazo, não é do dia para a noite que a gente se torna mentora. E inclusive outros pontos também precisam ser trabalhados, né? Se a gente quer crescer nesse mercado. A gente precisa se preocupar com a nossa imagem pessoal. Então, a menina que eu era quando eu comecei a postar evoluiu absurdamente em questão de imagem, de postura, de forma de falar, mas isso tudo é ao longo do tempo. Não foi do dia para a noite que do nada eu apareci com um pouco mais de foco na minha imagem pessoal. Isso é uma construção e que a gente tem que ir trabalhando. Então, a imagem, o tom de voz, a postura, as roupas que você usa, os feedbacks que você recebe, tudo isso vai englobar esse campo incrível que é ser mentora. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, comenta aqui embaixo para eu saber, eu vou ficar muito feliz. E um beijo, até semana que vem.